Dia do Trabalhador. Feriado, dia de descanso, ficar em casa, se inteirar com calma de tudo o que acontece. Para quem gosta, é dia de ler o jornal com muita calma. Um jornal, em especial, neste feriado de 1º de maio, está mais atrativo de se folhear. Na verdade, todo 1º de maio tem sido assim há 93 anos. A capa, sempre criativa de O Imparcial, especialmente quando grandes feitos acontecem, dá uma boa demonstração do que este senhor matutino alcançou. Nascido em 1926, pelas mãos do empresário João Pires Ferreira, O Imparcial veio para equilibrar a balança dos fatos jornalísticos. Até o dia da sua primeira edição, o Maranhão tinha 2 alternativas para informar o cidadão. Uma ligada ao governo da época, outra de oposição. O novato chegou para ficar no meio dessa guerra, buscando meio termo mesclado com os fatos reais, sem lados tendenciosos. Que nós consideramos o jornal e o jornalista, que nós gostamos de chamar de historiador do momento. Então, um publica e o outro faz a história, né? Então, esse foi o objetivo no dia 1º de maio de 1926, de João Pires Ferreira, um jornalista independente, né? Que viu no contexto de São Luís, especialmente São Luís, no Maranhão, que tinham 2 jornais, um de oposição e outro de situação. Então, quer dizer, aquilo incomodava bastante e ele teve a ideia de criar um jornal de centro, que fosse um jornal que não fosse nem do lado do governo, nem contra o governo, e que fosse informativo, fazer informação e repassar para o público. Então, esse foi o objetivo da criação desse jornal. E aí teve a feliz ideia de colocar o nome O Imparcial. Quer dizer, O Imparcial é um nome que todos os jornais gostariam de ter, né? Porque realmente é o desejo de cada jornalista. E isso aconteceu em 1º de maio de 1926. Pedro Freire, atual gestor máximo do jornal, chegou no Imparcial há 51 anos. É, sem dúvidas, a pessoa com mais tempo de casa. Não muito distante, com 49 anos de serviços dedicados ao matutino mais antigo em atividade no Maranhão, Raimundo Borges, diretor de redação, já passou por diversas áreas da empresa. Começou como fotógrafo, depois passou a redigir as matérias das fotos que ele tirava e assim foi galgando espaços. Na sala onde ele fica, fotos que são registros importantes de sua carreira ficam à vista de quem chega por lá. Todas, em algum momento, ilustraram as páginas de Um Imparcial. A afinidade de Borges com a empresa é tão grande que ele passa mais tempo por aqui que na própria casa. No final da década de 20, por exemplo, a rádio ainda não tinha chegado a São Luís. O rádio ainda era havia nacionalmente algumas emissoras de rádio, muito pouco, mas a de São Luís ainda não tinha. Então, era a única mídia que havia na época, era o jornal impresso. E os jornais eram muito usados como instrumento de gladio político entre grupo de governistas e grupo de oposição. O Imparcial entrou na faixa que havia entre esses 2 segmentos, usando exatamente a expressão, a imparcialidade da informação. Significa o equilíbrio da informação dos lados em que o leitor precisava de uma informação mais correta, mais responsável, mais equilibrada, mais bem apurada. Dentro dessa linha, o jornal passou todas essas décadas e décadas se modernizando, mas cumprindo rigorosamente essa linha editorial. O jornal não foge disso. O jornal acompanha as tecnologias, mas sem abandonar a sua origem. A história de Um Imparcial começa no centro de São Luís, passa pelo São Francisco e é continuada no bairro Renascença, na rua Assis Chateaubriand, que recebe esse nome em homenagem ao fundador dos Diários Associados, organização à qual é ligada o jornal O Imparcial. Assis tinha o pensamento futurista e passou isso a todos aqueles que eram ligados ao grupo. Essa mesma metodologia é hoje utilizada aqui em São Luís. É esse caráter empreendedor do fundador dos Diários Associados
que rege a rotina de quem faz o Imparcial. As máquinas fotográficas antigas são relíquias de uma época que teve que dar espaço ao novo. Novo não só nos equipamentos que são usados no dia a dia do fazer o jornal, mas principalmente no fazer jornalismo. Em tempos em que muitos jornais impressos tiveram que parar as máquinas e fechar as portas, o Imparcial continua firme, com edições diárias e alcançando todo tipo de mídia. Muita tecnologia, a gente pode dizer assim, desses últimos anos, né, do Gutenberg à internet, o jornal evoluiu muito nesse critério. E então, o Imparcial acompanhou todas as tecnologias, né? Vocês vão ver que a gente tem desde uma máquina rotativa gigante, né, uma plataforma online digital, com banca digital, com tudo isso. E isso faz com que a gente se mantenha vivo, ativo no mercado, moderno, atuante, né, e acompanhando todas as plataformas e todas as formas de mídia que existem na atualidade. No papel, no computador, no celular, onde quer que seja, o Imparcial continua a sua missão quase centenária de informar o cidadão.